Olá, turminha, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser continuação dos hidrocarbonetos. Nós vimos os conceitos e a classificação. Agora, nós vamos ver a parte de nomenclatura. As regras que nós vamos estudar hoje, elas valem para todos os compostos orgânicos de cadeia normal que a gente vai estudar ainda durante o ano, certo? Mas nós vamos nos concentrar nos hidrocarbonetos, que é a função que nós estamos estudando. Mas essa regra ela também vai valer a mesma regra para os alcoóis, para os aldeídos, os ácidos carboxílicos, que são as funções oxigenadas que nós vamos ver mais adiante, ok? Essa regra, primeira base dela, é que o nome de qualquer composto orgânico é dividido em três partes: prefixo, infixo e sufixo. Antigamente, alguns livros mais antigos trazem como prefixo meio e terminação, mas é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Os livros mais modernos, mais atuais, trazem prefixo, infixo e sufixo. O importante é que são três partes, certo? E cada parte do nome, ela indica alguma coisa, ok? O prefixo, por exemplo, indica o número de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia. O infixo indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se a gente tem uma cadeia saturada, se tem dupla ligação, tripla ou duas duplas. O sufixo indica a função orgânica a qual pertence a cadeia. Então, cada partezinha do nome vai indicar, vai dizer alguma coisa sobre a cadeia. De modo que, tendo o nome, a gente possa desenhar a fórmula estrutural desse composto, obter a fórmula molecular, e tendo a fórmula estrutural ou a fórmula molecular, a gente possa dar nome a esse composto, ok? Existem alguns compostos que também vão ter uns apelidos, que nós chamamos de nome não oficial, mas isso a gente vai ver mais adiante. Por enquanto, que são os nomes usuais, por enquanto a gente vai se apegar, nós vamos nos ater ao nome oficial. O nome oficial nós chamamos de nome IUPAC. O que significa essa sigla? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Como é uma sigla em inglês, fica assim esquisito, tá? IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. Ok? Que é o órgão internacional que rege as regras de tudo que acontece na química. Tabela periódica, regras de nomenclatura, classificação das substâncias. Ele é um órgão internacional, reúne químicos do mundo inteiro e estabelece as normas que a gente utiliza em laboratório, em pesquisa e, como nós estamos estudando, a nomenclatura dos compostos orgânicos. Essas regras, de vez em quando, elas mudam, tá? Então, nós vamos observar que livros mais antigos e livros mais novos existem algumas diferenças em posição de numeração, mas a base dela, o prefixo, o infixo e o sufixo não muda, permanece a mesma, sempre igual. O que muda são a posição ali, alguns detalhes do nome da cadeia, que a gente vai ver mais adiante, que vai mudar a posição do número e tal, mas o resto permanece o mesmo. Então, vamos ao que interessa. Prefixo. Prefixo indica o número de carbono. Existem mais de 120 prefixos na química orgânica, mas para nível de médio nós vamos ficar apenas com 10, certo? Então, conforme o número de carbonos que nós vamos ter na cadeia, nós vamos usar o prefixo. 1 carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pente. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Se vocês observarem, os 4 primeiros prefixos não tem muito a ver, né? Met, et, prop e but. A partir dos 5 carbonos, do 5º prefixo, a gente já usa os prefixos gregos para indicar a quantidade. Os mesmos usados lá na matemática. Por que isso acontece? Quando essa regra foi criada, já existiam esses compostos aqui, eles já tinham nome, esses compostos com 1, 2, 3, até 4 carbonos. Então, foi feito um acordo entre os químicos e a gente foi mantido esses prefixos aqui, não foram alterados, porque as substâncias já eram conhecidas. A partir de 5 carbonos, então, passou-se a usar os prefixos gregos. Infixo. O infixo, ele indica
o tipo de ligação. Então, se eu tiver uma cadeia saturada, onde eu só tenho ligações simples, eu vou usar o infixo AN. Se eu tiver uma dupla ligação, eu vou usar o EN. Duas duplas ligações, de, EN. Uma ligação tripla, IN. Duas triplas, de IN. Esse DIN aqui é muito raramente utilizado, tá? A nível de média, a gente praticamente não vai ver ele. Nós vamos trabalhar com AN, EN, IN e de EN. Ok? Sufixo. O sufixo indica a função. Nós estamos estudando os hidrocarbonetos, então nós vamos usar a terminação OU, o sufixo OU. Mais adiante, a gente vai ver que o álcool termina em ol, o aldeído em al, acetona em ona, ácido carboxílico em oico. Existem outras terminações, outros sufixos também, tá? Esses são só alguns, os principais, e na aula de hoje a gente vai usar só o OU, certo? Algumas observações importantes que a gente não pode esquecer. Para a cadeia fechada, a cíclica, que não é aromática, lembram lá da classificação? A gente tem que acrescentar o termo ciclo antes de construir o nome da cadeia, para indicar que a cadeia é fechada, certo? Então, primeiro a gente coloca o ciclo, depois o prefixo, o infixo e o sufixo. Uso da numeração. O uso de numeração, ele vai ser necessário apenas em alguns casos específicos. Quando a cadeia tiver mais de 2 carbonos, então a gente só numera a partir de 3 carbonos ou mais, 4, 5, 6, que permitam mudar a posição de um grupo funcional e ou de insaturações. Como nós não temos grupo funcional, porque nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, nós vamos usar a numeração para indicar a posição de insaturações, certo? Duplas e triplas ligações. Nesse caso, deve-se começar a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo funcional e ou da insaturação. Então, nesse caso, da insaturação. E deve-se sempre usar os menores números possíveis. A gente pode numerar a cadeia de trás para frente ou de frente para trás, mas sempre de modo a usar os menores números possíveis. Exemplos. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. O menor hidrocarboneto que existe. CH4. CH4 ele só tem um carbono. Prefixo para um carbono, MET, certo? A gente for lá, prefixo para um carbono, MET. A cadeia saturada, não tem como fazer dupla com um único carbono. Então, o infixo vai ser AN. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Juntando tudo, MET mais AN mais O, metano, que é o nosso gás natural, o nosso GNV. H3C, simples, CH3, 2 átomos de carbono. Para 2 átomos de carbono, nós usamos o prefixo ET. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a cadeia saturada, o infixo vai ser AN. Hidrocarboneto, O. Então, nós temos ET mais AN mais O. Nome do composto, etano. Fácil, né? CH3, H2C, CH3. 3 átomos de carbono. Prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Cadeia saturada, só ligações simples, AN. Hidrocarboneto, O. Prop, mais AN, mais O. Propano. Propano é encontrado no nosso gás de cozinha, no GLP. Agora, aqui nós temos H2C, dupla, CH2. Pareceu uma ligação dupla. Nós já vimos que para 2 carbonos o prefixo é ET. Mas quando nós temos uma ligação dupla, nós temos que usar o infixo em hidrocarboneto, sufixo O. Então, nós vamos ficar com em ET, mais em, mais O. Juntando tudo, eteno. Até agora tá fácil, né, pessoal? Vamos adiante, então. Mais alguns exemplos antes da gente ir para o exercício. HC, tripla, CH. Nós temos 2 átomos de carbono, então o prefixo é ET. Uma ligação tripla entre os átomos de carbono, o infixo será IN. Hidrocarboneto, O. Juntando tudo, ET mais IN mais O, etino. Ok?
Próximo exemplo. H2C, dupla CH2. Nós temos 3 átomos de carbono, prefixo que nós vimos lá na tabelinha, prop. 2 duplas ligações de en, hidrocarboneto ou propdieno. Como a gente tem duas consoantes aqui, o P e o D, para juntar essas duas consoantes, nós vamos colocar esse A. Mas a função do A é apenas para unir o prefixo e o infixo, tá? O A não tem nenhum significado. É só a vogal que a gente vai utilizar para fazer a união do prefixo com o infixo. Então, vai ficar propadieno. Propadieno, CH2, dupla CH2. Ok? São 3 átomos de carbono, 2 ligações duplas. A partir do próximo composto, que são os butenos, nós vamos precisar usar a numeração. Por que a gente vai precisar usar esse número aqui no meio, né, do nome, entre o prefixo e o infixo? Porque nós temos mais de uma possibilidade de botar a dupla ligação. Com 4 átomos de carbono, nós já tínhamos visto lá na classificação entre os alcenos, a gente pode fazer 2 alcenos diferentes, né, de posição diferente, e um de cadeia, que é a cadeia ramificada, que a gente ainda vai estudar. Mas aqui eu posso colocar a dupla bem no início ou no final da cadeia, ou eu posso colocar ela no meio da cadeia. Então, aqui mudou a posição da dupla ligação, certo? Nós temos a dupla ligação em carbonos diferentes. Então, os 2 compostos têm o mesmo nome, eles têm 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos é but. Uma dupla ligação é o en, hidrocarboneto é o. Mas se nós observarmos a fórmula estrutural, elas não são iguais. A distribuição de hidrogênio é diferente, né? H2C, CH, CH2, CH3, no primeiro, buteno, e no segundo, H3C, CH, dupla, CH, CH3. Isso vai fazer com que essas 2 substâncias tenham propriedades químicas diferentes. Então, nós vamos ter que diferenciá-las. A única maneira de diferenciar é usar a numeração, porque o nome é igual. Então, como é que a gente usa essa numeração? Nós vamos começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, eu vou começar aqui do início, que é onde a dupla se encontra. Entre o 1 e o 2, o menor número é o 1. Sempre vou usar o menor número. Então, aqui vai ficar but, porque nós temos 4 carbonos, tracinho, e isso é muito importante, tem que usar o hífen, tá, gente? Para separar, se esquecer o hífen, tá errado. 1, tracinho, em, que indica a posição da dupla, a dupla está entre o primeiro e o segundo carbono, e o, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto, but-1-N. Segundo exemplo, a dupla ligação está no meio da cadeia, então tanto faz por onde a gente começa a numerar, de trás para frente, de frente para trás, nós vamos ficar com a mesma numeração. A dupla estará entre o carbono 2 e o carbono 3. Entre 2 e 3, o menor número é o 2. Por isso que vai ficar but, tracinho, 2, tracinho, eno. Ok? Em posição da dupla ligação, segundo carbono. A mesma coisa se eu tiver 2 duplas ligações, certo? Só que aqui, lembram lá do propadieno? A gente colocou o A para ligar o prop ao dien. No butdieno, eu não vou precisar, porque em vez de colocar o A, nós vamos colocar a numeração, a posição do carbono onde se encontra a dupla ligação. Então, no primeiro exemplo, a dupla está entre o primeiro e o segundo e o terceiro. Então, nós vamos colocar 1,2. But, porque nós temos 4 carbonos. Tracinho, que é a regra, 1,2, número de número a gente separa por vírgula. Tracinho de en, porque nós temos 2 duplas ligações. Ou porque é hidrocarboneto, certo? A mesma coisa aqui no but, 1,3 de eno. A dupla tá aqui, tanto faz eu começar pelo início como pelo final, a gente vai ficar com a mesma numeração. Entre 1 e 2, menor é 1. Entre 3 e 4, menor é 3. But, porque nós temos 4 carbonos. Tracinho, hífen, a
A regra diz que a numeração tem que ser separada por hífen do nome. 1,3, porque número de número a gente separa por vírgula. De em, porque eu tenho duas duplas. E o, porque é um hidrocarboneto. Últimos exemplos. E a gente vai para o exercício. Estamos quase no final. Cadeia fechada, CH2, CH2, CH2. Antes de dar nome para a cadeia fechada, nós vamos ter que escrever o ciclo na frente. Então, ciclo, porque a cadeia é fechada. Prop, nós temos 3 átomos de carbono. Cadeia saturada, só tenho ligações simples. Ou porque é um hidrocarboneto. Ok? Agora, apareceu uma dupla ligação. Como é que eu vou dar nome para essa cadeia? Numa cadeia fechada, a dupla está sempre entre o carbono 1 e o carbono 2. Sempre. Então, eu não preciso indicar a posição da dupla, porque ela sempre vai estar no carbono 1, já que é uma cadeia fechada. Toda cadeia fechada, a gente começa a numerar a partir das duplas e triplas ligações, se for um hidrocarboneto, tá? Se não tiver um grupo funcional. Se tiver um grupo funcional, a gente começa por ele. Então, ciclo, porque a cadeia é fechada. Próprio, porque nós temos 3 átomos de carbono, tá? Aqui seria o terceiro. Cada pontinha dessa é um átomo de carbono. Em, porque a gente tem uma dupla ligação. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, aqui seria o ciclo propeno. Ok? Outro exemplo, ciclo butano. Um quadradinho, cada ponta do quadrado, isso aqui é uma bondline, então cada pontinha corresponde a um átomo de carbono. Nós temos 4 pontas, então 4 átomos de carbono. Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque a gente tem 4 carbono. Porque a cadeia é saturada. Ou porque é um hidrocarboneto. Agora, última observação, gente, importante. Em relação aos aromáticos. Os aromáticos, eles não têm uma regra. Eles não seguem a regra da IUPAC. Eles vão receber nomes especiais. Para cada composto aromático, a gente tem um nome. Por enquanto, eu não vou pedir para vocês decorarem todos os nomes, porque são muitos compostos aromáticos. Eu vou passar os principais e conforme a gente for estudando, eles vão aparecendo, ok? A gente vai acabar memorizando de tanto ver, de tanto falar neles durante o ano. Então, o primeiro e mais simples de todo é o anel aromático, que tem 6 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, lembram? Cadeia fechada, com ligações simples e duplas alternadas, que a gente representa por esse círculo. Um único anel aromático, nós vamos chamar de benzeno. Se eu tiver 2 anéis aromáticos conjugados, um do ladinho do outro, naftaleno. 3 anéis aromáticos conjugados, um do ladinho do outro, antraceno. Se eu colocar um desses anéis aqui para baixo, em vez de do lado, tá? A gente já vira o fenantreno, ou para cima. Então, conforme a gente muda aqui a posição dos anéis, nós vamos dando nome para esses compostos, o nome deles vai mudando, certo? Bem, pessoal, por hoje é só. O que tinha para explicar para vocês hoje era isso. Nomenclatura, bem básico, tá? Essa é a base. Mais adiante a gente vai ver a parte de compostos ramificados. Agora, vocês têm uma lista de exercícios que eu coloquei lá no Classroom para fazer, são apenas 2 questões. Na primeira, vocês vão dar o nome dos hidrocarbonetos, construir o nome para essas cadeias. E na segunda, vocês têm o nome e vocês têm que desenhar a fórmula estrutural, certo? Semana que vem eu corrijo esses exercícios, tiro as dúvidas e a gente dá mais uma boa revisada antes de marcar uma avaliação. Qualquer dúvida ou pergunta é só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Classroom. Os horários estão lá na plataforma, disponíveis para vocês, que eu vou estar à disposição, certo? Espero que tenham gostado da aula. Mensagem do dia. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir. Cora Coralina. Legal, né, pessoal? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Beijos!